Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este espaço de partilha de conhecimento. Como foi prometido, cá estamos nós para fazer cumprir. Hoje vamos, nos próximos minutos, falar sobre os passos para a criação de uma associação em Moçambique e vamos olhar para o contexto provincial. Vamos falar sobre os passos de criação de uma associação no contexto provincial. Okay? Antes de nós irmos para o nosso vídeo em detalhe, eu queria apresentar-lhes o livro que tenho estado a ler nos últimos tempos. Chama-se Building a Second Brain, do autor Tiago Forte. É um livro que, portanto, sugere-nos o uso da tecnologia como a nossa segunda memória, no sentido de flexibilizar e garantir mais eficiência ao nosso trabalho e mais capacidade de memorização de informações no nosso dia a dia. É um livro interessante, que tem estratégias interessantes, que podem fazer um boost para a sua carreira. Quem quiser, pode ler. É só procurar na internet, procurar adquirir o livro. Chama-se Building a Second Brain. O livro pertence, portanto, ao Tiago Forte. Okay? Agora vamos ao assunto do nosso vídeo, que é efetivamente este. Como criar associação em Moçambique no contexto provincial. Quando eu entrei para o mundo de associativismo, lembro-me de me ter deparado com o problema de falta de informação para o registro de uma associação. Prontos, tive que fazer das tripas o coração em busca dessa informação. E neste vídeo, segundo a experiência que eu colhi, eu vou partilhar consigo os passos para o registro de uma associação em Moçambique com base na experiência própria, ok? E, obviamente, lá para o final, caso tenhas dúvidas, podes deixar ficar aqui no espaço de comentários e vamos conversar em torno destas dúvidas. E mesmo que tenhas acréscimos sobre estes passos, também, por favor, faça no comentário. Este é o espaço democrático. É o espaço em que todos nós temos esta liberdade de expressar o nosso conhecimento e ajudarmos-nos uns aos outros. Prontos. O passo número 1. O passo número 1 é a escrita de uma nota conceptual. Escreva uma nota conceptual da sua associação. Uma nota conceptual é um documento, como o próprio nome diz, de conceito. É um documento que vai dizer, com A e B, o que a sua associação pretende fazer. Okay? Quais são os objetivos da sua associação? Como é que ela vai operar? Qual é o perfil dos membros para a sua associação? Quais são as áreas onde ela vai operar? Em que lugar geográfico ela vai operar? Quem são os potenciais doadores na área? Tudo isso faz-se, portanto, numa nota conceptual. Se não sabe como fazer uma nota conceptual, é simples. Vá para Google agora, pesquisa aí modelos de nota conceptual, encontre um modelo que se adequa a si, inspira-te e faça. Se ainda assim tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco e nós iremos ajudar-te a fazer. Tá bem? E o segundo passo é a elaboração dos estatutos da associação. Os estatutos são o quê? São documentos com normas, com regras de caráter obrigatório e vinculativo para todos os membros que aceitarem juntar-se à causa da associação. Ok? É ali onde você vai colocar quais são os direitos dos membros, quais são os deveres dos membros, qual é a composição da associação, quais são os órgãos da associação, como é que vai ser eleito o diretor ou o presidente, quem quer que seja. É este documento, o estatuto, onde tu colocas todas estas informações. Então, com o estatuto na mão e a nota conceptual na mão, está na hora então de reunir os 10 membros. 10 membros. Em termos legais, a lei moçambicana exige que, no mínimo,
para o registro de uma associação, tenhamos 10 pessoas que apoiem a nossa causa, que apoiem a associação, neste caso específico. E como é que tu vais convencer as pessoas a juntarem-se para a sua causa? Aqui está o grande problema, o grande dilema. Muita gente começa a inverter esse processo e fica com dificuldades de passar a mensagem clara aos potenciais membros da associação, porque não tem os estatutos feitos e não tem a nota conceptual. E isto fica muito complicado. Por isso é que é importante que tu tenhas estes dois documentos, logo nos primeiros passos, para que facilite o seu processo de negociação, de conversa ou de recrutamento de membros para a sua associação. Porque normalmente, quando tu abordas alguém a tentares apresentar o seu projeto da associação, no sentido de angariar esta pessoa para a sua associação, é importante que tu dês uma informação completa sobre a sua associação. E com base nisso, a pessoa vai decidir se faz sentido eu juntar-me a esta associação ou não. Se os valores, se a missão desta associação tem alguma coisa a ver com os meus valores pessoais ou não. Não é? Então, é importante que tenha esses documentos logo no início para que facilite o processo a seguir, que é o processo de reunião ou junção dos 10 membros. Uma vez tido os 10 membros, é agora, portanto, a altura de tu realizares a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é nada mais, nada menos que um momento em que tu juntas todos os 10 membros que aceitaram juntar-se à sua associação, em que tu apresentas os estatutos da associação, apresentas o draft da nota conceptual da associação e vais escolher as sensibilidades de todos os membros que ali estão. E olha, é muito importante que toda contribuição que os membros deixarem ficar durante a apresentação dos estatutos da nota conceptual da associação seja tida em consideração. O que estou a querer dizer com isto é importante que se criem consensos, ok? No processo de criação da associação, na Assembleia Constituinte, é lá onde vocês devem criar consensos, onde todas as regras do jogo estarão estabelecidas. É lá onde tem que se deixar de forma muito clara sobre o papel do membro na associação. Porque, infelizmente, muitos membros, quando se juntam a uma associação, vão lá com a ideia de ter dinheiro, de ter benefícios monetários, o que não é bem verdade no contexto real. Em termos estatutários, muitas associações, elas não são permitidas de fazer um pagamento de honorários aos seus membros. Os membros, pelo contrário, são pessoas que devem, em conjunto, procurar, lutar para que a associação tenha pé para andar. Mas isto é conversa de outro momento. O que estamos a dizer, neste momento, é que tu, no processo de realização da Assembleia Constituinte, deixe todas as regras claras. Quais são os direitos dos membros? O que é que vai acontecer se os direitos não forem cumpridos? Qual é o mandato do presidente do Conselho de Direção? Qual é o mandato do presidente do Conselho Fiscal? Qual é o mandato do presidente da Assembleia Geral? Entre outras. Tudo isso é discutido lá. E quais são as atividades consequentes que vão ser tomadas para o registro da associação? Isto é, para a legalização da associação. Todos esses elementos são discutidos na Assembleia Constituinte. E é lá na Assembleia Constituinte onde são eleitos os presidentes dos órgãos da associação. Nesse caso, estamos a falar da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, Conselho de Direção, dependendo de como é que a sua associação estará estruturada. Okay? Esse é um ponto muito importante. Quando alcançado com sucesso essa Assembleia Constituinte,
aí passa-se para uma outra fase. Mas antes de ir para lá, é importante frisar que durante a realização da Assembleia Constituinte, a associação deve garantir a elaboração de uma ata. E a elaboração de ata é e deve ser uma cultura dentro da associação. Toda e qualquer reunião que for realizada no âmbito da associação, é importante que se tenha uma ata. Mais uma vez, isto é um assunto para outra conversa. Feita a Assembleia Constituinte, é agora o momento de fazer a reserva de nome. A reserva de nome é feita na conservatória. É só dirigir-se à conservatória mais próxima de si e dizer que vinha fazer a reserva do nome da minha associação, ou da associação Y. Ok? Isto é muito importante. E outro ponto importante, e é agora o 6º passo, é recolher os documentos dos membros. Lembra-se daqueles 10 membros? Então é agora o momento de tu recolheres os documentos dos membros. Tens que ter de cada membro cópia de bilhete de identidade autenticadas e tem que ter de cada membro registro criminal. Estes 2 documentos para cada membro são importantes no processo de legalização da associação. Uma vez tidos os documentos de todos os 10 membros, junta os documentos e faça, portanto, a requisição de declaração de residência. Aqui é onde o representante legal da associação, que terá sido indicado durante a realização da Assembleia Constituinte, vai requerer a declaração de residência. Este documento é importante porque vai provar que o representante da associação vive no bairro Y, quarteirão Y, da cidade Y. Depois desta fase, vamos então elaborar uma carta dirigida ao diretor ou diretora provincial de assuntos constitucionais e religiosos da sua província. A carta, como é que ela tem que estar escrita? Deixo aqui o modelo para que vocês possam ver. E quem quiser o modelo desta carta, é só entrar em contato conosco ou vá no espaço de comentários, deixe o seu e-mail e diga que quer o modelo da carta, nós iremos enviar gratuitamente. E feita a carta dirigida à diretora ou diretor provincial dos assuntos constitucionais religiosos, temos também que redigir uma carta dirigida ao governador. Feito isto, é o momento então agora de juntarmos todos os documentos e enviarmos para a Direção Provincial de Assuntos Constitucionais e Religiosos para requerer o despacho do governador. E a sequência é básica. Temos que ter uma capa, depois da capa tem que vir uma carta direcionada ao governador, depois a carta direcionada à diretora ou diretora provincial dos assuntos constitucionais e religiosos, e depois disto a declaração de residência, os documentos dos membros, nesse caso estou a falar de BIs e registro criminal, e por último os estatutos aprovados em Assembleia Constituinte da associação. Junta-se tudo isso numa brochura única e submete-se à Direção Provincial de Assuntos Constitucionais e Religiosos. Depois disso, é só esperar. Normalmente, este processo leva entre 1 mês a 1 mês e meio até a sua conclusão. E, normalmente, ela encerra-se quando o governador faz o despacho. E com o despacho do governador, a associação pode requerer o certificado e a certidão da associação. Okay? É importante referenciar que o processo da legalização da associação só termina com a publicação dos estatutos, dos seus estatutos, nesse caso, no Boletim da República. Em relação aos estatutos, nós falaremos em mais detalhes na nossa próxima sentada de partilha de conhecimento. Vamos falar sobre passo a passo de como elaborar um estatuto
e vamos também dar dicas de como publicar os seus estatutos no Boletim da República. E depois vamos dizer quais são os passos consequentes após esta fase. Espero que tenham gostado deste momento de partilha de conhecimento. Se tem dúvida, como disse no início, por favor, faça a sua questão lá embaixo nos comentários e nós iremos responder todas as questões. Se tem contribuições, por favor, faça as suas contribuições logo abaixo e embora desenvolver esta sociedade de conhecimento, esta sociedade mais robusta, esta sociedade mais informada. Eu sou Rogério Marques Júnior, vejo-vos na próxima edição, isto é, no próximo domingo. Tchau, cuidem-se e não se esqueçam de ler o livro Building a Second Brain, do Tiago Forte.